Agora eu quero que você entenda as promessas que o Senhor fez a Abraão. O Senhor disse a Abraão que faria dele pai de nações. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a sua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. Não apenas de uma nação. O Senhor disse a Abraão que faria dele pai de nações. Agora eu quero que você entenda também que Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas por meio dele. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. O Senhor disse a Abraão também para que ele saísse para fora da tenda e prometeu-lhe, dizendo: Abraão, olhe para as estrelas do céu, veja se você as pode contar, porque assim será a sua semente, a sua descendência. A descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, numerosas. A descendência de Abraão seria numerosa como as areias do mar. Nós sabemos que de Abraão vem Isaac, e de Isaac Jacó. Jacó, ele sai da terra também. Ele fica cerca de 20 anos fora da terra, por causa da perseguição que sofreu pelo seu irmão. E a Bíblia diz que quando ele vai voltar para a terra, ele sofre um momento de angústia. Um momento de grande angústia, o sofrimento, a angústia de Jacó. Eu quero que você preste atenção nesse termo, porque esse termo mais tarde vai ser usado, designado para o período da grande tribulação, para o período tribulacional. Jacó sai fora da terra e depois de um tempo ele volta. Mas quando ele volta, antes dele chegar aqui, ele se encontra com o Senhor e o Senhor revela a ele a verdadeira identidade dele. Eu quero que você grave isso, eu quero que você memorize isso, porque aqui está a história das Escrituras. A palavra de Deus diz exatamente isso. Toda a história da Bíblia é a história de identidades que estão escondidas, assim como a identidade de Jacó, assim como a identidade de Israel que estava escondida. Você vai encontrar esse padrão por toda a Escritura. Você vai ver que Esther, fora da terra, o nome dela era Esther. Esther deriva de um nome de uma divindade pagã, a deusa Estar, a deusa da fertilidade. Mas o nome verdadeiro dela era Hadassah, que significa escondido. Você vai ver isso por toda a Escritura. Você vai ver que Daniel e mais 3 jovens têm um nome alterado quando estão na Babilônia. O nome deles foram alterados quando eles estão fora da terra. Essa é a mesma história de José, filho de Jacó. Eu quero que você se lembre comigo que José foi posto fora da terra pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que todos pensavam que ele estava morto, mas José acabou se tornando governador do Egito. É claro que ele fica um tempo na prisão. Eu sempre costumo dizer que esse período na prisão foi um curso intensivo para que ele aprendesse o idioma egípcio. A Bíblia diz que ele se desfigurou. A Bíblia diz que ele transformou o seu estereótipo, mudou a sua identidade. A Bíblia diz que ele raspou a cabeça. Isso não era algo que um hebreu fazia. Aliás, a palavra navalha e a palavra rebelde tem a mesma origem. Alguns estudiosos acreditam que os primeiros homens da terra, como Nimrod, que foi rebelde ao Senhor, eram homens que tinham a cabeça raspada. Os hebreus raspavam a cabeça quando iam fazer um voto, que era o voto do nazireado. A palavra de Deus é fantástica. A Bíblia conta a história de José. A Bíblia diz que ele recebeu um novo nome, preste atenção nisso, ele recebeu um nome diferente.
Zafenate Paneia. Ele se alterou completamente por fora, mudou a sua identidade. E quando houve fome na terra, quando houve fome em Canaã, e os seus irmãos foram até o Egito e lá encontraram com o governador, que era José e Yosef, mas ele estava escondido em uma identidade pagã. A Bíblia diz que ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim, e o nome de um dos seus filhos significa que eu esqueça da dor que eu tive na casa do meu pai. Eu quero que você entenda isso. José agora está querendo se esquecer de tudo o que aconteceu na casa do seu pai. Os seus irmãos querem o esquecer e o colocam fora. E agora, nessa ruptura das tribos, a palavra de Deus diz que José não quer mais se lembrar da casa do pai. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito de juntar as tribos novamente, os filhos de Jacó. E a Bíblia diz que eles, no momento de fome, descem até o Egito, conversam com o governador várias vezes, até o momento em que José se revela a eles. Perceba que Deus mudou o nome de Abraão. Perceba que Deus mudou o nome de Jacó. Perceba que Deus mudou o nome de José. Deus permitiu que o nome dele fosse alterado. Talvez você esteja perguntando por que é que Isaac não teve o nome alterado. Ora, é muito simples, é porque Isaac foi o nome que Deus já havia dado. O último filho de Jacó, chamado Benjamim, aliás, apenas 2 filhos Jacó tem com a mulher que ele realmente amava. A Bíblia diz que foi José, e José significa que o Senhor acrescente outro, e depois veio Benjamim. Mas eu quero que você perceba que o nome de Benjamim, quando ele nasceu, também não era Benjamim. A palavra de Deus é fantástica, meus amigos. A Bíblia diz que a sua mãe deu o nome a ele de Benoni, mas depois o nome foi alterado pelo pai. Eu quero que você perceba quanta alteração de identidade. Eu quero que você venha comigo na história que aconteceu no Egito, a história da libertação, a história de Moisés. A palavra de Deus diz que Faraó perseguiu e iria matar todas as crianças, filho das hebreias. Mas a palavra de Deus diz que Deus encontrou um esconderijo para Moisés. Adivinha onde? Deus escondeu Moisés na casa de Faraó, no palácio do inimigo. Olha como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Deus escondeu Moisés na casa do inimigo. Talvez eu e você teríamos encontrado outro esconderijo, mas o Senhor escondeu Moisés. Agora eu quero que você se lembre que o nome de Moisés não é um nome dado pelos hebreus, é um nome dado pela filha de Faraó. Moisés fica no Egito. Talvez por um tempo ele pense que era um egípcio, mas a identidade dele estava escondida. E o Senhor chama Moisés para a sua verdadeira missão, para libertar Israel do Egito. E Moisés conduz o povo para fora da terra. Veja como toda a Sagrada Escritura está recheada de identidades que foram trocadas. Por isso o Apocalipse diz que nós não conhecemos a nossa identidade, e que no dia que nós encontrarmos com o Senhor revelará o nosso verdadeiro nome, a nossa verdadeira identidade, em uma pedra que estará escrita e que somente nós e Ele saberemos quem realmente somos.